E aí nisso eu queria colocar essa questão do que reivindica, né, esse bloco, né, então mais na parte do programa, né, digamos, e o que os estudantes deveriam reivindicar. Esse bloco, PSOL PSTU, reivindica uma mudança, uma estatuinte, seja feita a partir de uma assembleia paritária, né, onde os 3 setores da universidade, funcionários, professores e estudantes, teriam o mesmo peso. Né? Então você tem, por exemplo, na USP, 80 mil estudantes, né, por alto, 15 mil funcionários, 5 mil professores. Né? Quer dizer, os estudantes são, por exemplo, 16 vezes mais numerosos do que os professores. Mas, na reformulação desses estatutos, todos teriam o mesmo poder de voto. Né? Quer dizer, os professores, que são menos de 10%, teriam o mesmo poder de decisão que os estudantes, que são a esmagadora maioria na universidade. Vai 80% da universidade. Essa é uma proposta que a gente tem que se opor, porque ela acaba, né, que dá um poder maior para uma parcela minoritária, né, da burocracia universitária, né, de uma parcela dos professores, mas que ainda assim, né, é uma parcela da burocracia. A nossa proposta é que seja um governo que não seja paritário, mas que seja um governo proporcional. Né? Quer dizer, que os estudantes, que são 80% da universidade, sejam também 80% na hora de tomar as decisões. E os professores, que são 5%, sejam 5%, porque é o que eles são, representam de fato na universidade. A esquerda costuma combater muito isso, porque acham que é muito importante os professores que têm um histórico e sabem mais, têm mais condições de atualizar e tudo mais. Mas o que a gente vê de fato é que todas as últimas mobilizações, e historicamente as mobilizações, em defesa da universidade, contra os ataques do governo, né, contra a privatização agora, contra a PM, em defesa da autonomia universitária, são feitas quase que exclusivamente pelos estudantes. Né? Os funcionários têm uma participação também importante, mas são os estudantes que são a vanguarda da luta. Né? Isso fica muito claro quando você vê a repercussão, inclusive, do estudantil em 2007, em 2009, mesmo esse ano, dentro da universidade. Né? É o setor que não tem nenhum compromisso, inclusive econômico, né, com a universidade, tem, digamos, mais interesse, né, na qualidade do ensino, no ensino propriamente, né, que defende que o ensino seja para todos e tudo mais, do que os outros setores. Tá? E acho que é bastante importante de colocar essa questão justamente da mobilização, né? Que não é possível, né, isso é qualquer movimento, você abandonar, né, abrir mão do movimento, por exemplo, como eles querem nesse caso, para você tirar o reitor ou reformular os estatutos da universidade. Né? Isso tem que ser feito a partir de uma mobilização. Né? Que ao entregar a luta sem nenhum instrumento de pressão, quem está no poder vai continuar no poder, não vai abrir mão, né, do seu poder. Por isso que também a reivindicação de acabar com a greve para a negociação do Estado 20, né, o último Estado 20 que ocorra pós-greve, só pode ser uma farsa, né, não vai trazer nenhuma conquista para os estudantes. Nesse sentido, eu também queria falar um pouco da própria conduta da esquerda, né, na mobilização. Porque, como eu citei aqui no documento, né, uma conversa deles com um representante da reitoria. E esses documentos vieram ao público, né, quando os estudantes ocuparam a reitoria. E eles revelam claramente um acordo, né, desses setores, né,
Nos e-mails que foram trocados, o representante do funcionário do reitor fala em setores organizados no movimento estudantil, que supõe-se sejam centros acadêmicos. No documento anterior, essa mesma pessoa fala de uma negociação onde ele cita nomes dos 2 diretores do DCE que estariam negociando a devolução de espaços ocupados pelos estudantes para a reitoria. E esse texto é interessante ler rapidamente, para vocês sentirem o nível do negócio. Em junho, né, esse funcionário do reitor, ele é do gabinete do reitor, ele fala: hoje tive reunião com os alunos Adrian e Renan do DCE. Há uma grande possibilidade de avançarmos na recuperação dessa área. Foi um espaço que os estudantes ocuparam, né, que era um espaço do DCE, que seria transformado num espaço do DCE e da reitoria, seria transformado numa espécie de shopping dentro da universidade. Os estudantes não teriam acesso para nada, né, para fazer atividades, nem nada. Então os estudantes ocuparam e falaram: não, esse espaço é nosso, a gente vai fazer bastante atividades e tudo mais. Então eles estavam negociando a recuperação dessa área para a reitoria. E aí o cara continua: há uma real vontade deles em acertarmos os ponteiros. Sugiro agendarmos uma reunião e fecharmos mais este pacote de pepinos. Quer dizer, está bem evidente a disposição, né, dos 2 diretores do DCE, que ele citou nominalmente, em tentar ajeitar para devolver o espaço para a reitoria, contra todas as deliberações anteriores dos estudantes, né, e sem que ninguém soubesse, né, obviamente. E aí depois vem esse e-mail, né, logo depois da ocupação da FEFELESH, que ele fala: Prezado João, fui conversar com os setores organizados do movimento estudantil e professores. Desse encontro surgiram algumas propostas para colocar fim à invasão do prédio da administração da FEFELESH. Quer dizer, já querendo acertar mesmo para entregar o movimento. Como é que a gente vai fazer para acabar com isso daqui? Né? Aí, os alunos disseram que há 2 grupos no interior do movimento, sendo um organizado, ligado aos pequenos partidos de esquerda, e o outro composto de ultra-radicais que não desejam sair. Quer dizer, aqui você vê claramente o papel de informante desse pessoal para a reitoria, falando como que está organizado o movimento, quem são os setores que compõem, e aí você vê aqui no 2, né? Porém, se a congregação for convocada extraordinariamente, for discutida a invasão, os radicais talvez sintam-se acuados. Quer dizer, elaborando estratégias com a reitoria de como acuar o pessoal que estava ocupando, para ver se eles se sentiam pressionados a deixar o prédio que estava ocupado da FEFELESH. Aí depois ele fala: para além da crítica à invasão, que certamente ocorrerá, os alunos entendem que a congregação pode encaminhar ao senhor uma proposta de reforma do estatuto, que é aquilo que eu tinha lido antes. Quer dizer, também já fica claro que eles se comprometeram a defender o fim da invasão, né, da ocupação do prédio da FEFELESH, para desocupar. E, claro, nesse aqui ele fala setores do movimento, setores organizados do movimento, né, não falam de partidos, não falam nomes nem nada. Agora, o que aconteceu? Logo no dia que a PM foi prender os estudantes, teve um movimento, foi feita uma assembleia, né, onde os estudantes decidiram ocupar o prédio da FEFELESH. Só que o PSTU foram contra. No dia seguinte houve essa reunião, que não se sabe quem participou. Isso foi numa sexta-feira, essa reunião. Na segunda-feira, não, na terça-feira teve uma assembleia. E o PSOL e o PSTU foram lá e propuseram a desocupação do prédio. Defenderam, não dava mais, tinha que sair, né? E votaram essa questão. Imediatamente depois de votar, saiu uma parte dos estudantes que foram lá visivelmente para votar a desocupação e eles encerraram a Assembleia, apesar da Assembleia ter votado continuar, inclusive para votar a ocupação da reitoria,
porque tinha uma parte dos estudantes que queria sair da FUVEST para ocupar a reitoria. Eles ignoraram, né, o pessoal queria continuar a Assembleia para votar essas questões, e deram a Assembleia como se fosse sair por fora. Inclusive tem uma anedota que, na defesa da desocupação do FUVEST, o diretor do DCE teve um ato falho, né, falou assim: não, pessoal, nós temos que ver a melhor maneira de dar cabo no movimento. Não, olha, quem percebeu, eu estava nesse calor da briga, eu falei assim: quem quer acabar com o movimento? Quem quer acabar com o movimento? Ele viu dando claramente a intenção deles, que era de ir lá e voltar para acabar com o negócio, né? Que foi o que de fato aconteceu. A gente, e outros setores também, a gente está organizando, chamando os estudantes, principalmente os que tiveram ocupação na reitoria, a formar uma comissão para investigar essas denúncias, né? Porque são denúncias muito graves, né? Significa que uma parte do movimento estudantil, que curiosamente sempre foi contra as mobilizações, né? Em 2007, esse mesmo bloco trabalhou 50 dias para sair da reitoria. Em 2009, né, quando a polícia entrou na USP pela primeira vez, eles fizeram de tudo para que não saísse a greve, que saiu inevitavelmente depois que a polícia imprimiu o piquete, que eles puderam segurar. Nesse ano, eles não fizeram nada para mobilizar o pessoal contra a PM. Quando teve um movimento espontâneo de ocupação, eles foram contra a ocupação. Depois, quando foi ocupada a reitoria, eles se opuseram à ocupação da reitoria. E agora estão novamente preparando a mobilização dessa questão da Estatente, que é uma farsa do Estatente, não é Estatente nenhuma. Então, isso revela bastante assim, da motivação, né, desses grupos, né, que não é simplesmente uma posição política, tem um acordo de bastidores, né, eu acho que tem que ser discutido, né, e a gente, entre todo o movimento estudantil, porque não dá para aceitar que tem uma parcela de pessoas do movimento que esteja negociando as costas do movimento, o fim desse movimento, né, e acho que é importante até ressaltar, tem pessoas que não são estudantes, né, trabalhadores e tal, que isso é uma coisa que eu falo não só na universidade, mas em todos os movimentos, né? O pessoal tem que ficar atento, né, para não cair, inclusive, na conversa e combater esses setores que se colocam sistematicamente contra o movimento e que muitas vezes, como a gente está descobrindo agora, na verdade tem todo um acordo, todo um acerto feito pelas costas dos estudantes trabalhadores.